Tem uma conversa que você já teve tantas vezes que seu corpo tensiona antes de começar. Você sabe qual é. É a conversa onde você vai explicar, de novo, o que é o diagnóstico do seu filho. De novo, para alguém que deveria já saber, que já ouviu antes, mas que ainda não entendeu de um jeito que muda o comportamento. Pode ser a avó, que acha que é falta de limite. O tio que diz que quando ele era pequeno também era assim. A cunhada que sugere um método que você já tentou, já descartou, já explicou por que não funciona para o seu filho específico. A própria mãe que ama você profundamente, mas que às vezes diz uma frase que dói de um jeito que você não consegue nem nomear direito. Você respira fundo. Você explica com paciência. Você educa com gentileza. E vai para casa exausta de um jeito diferente do cansaço normal. Exausta de ser a única que entende. Exausta de estar sozinha no conhecimento do seu próprio filho, dentro da família que deveria estar junto com você. Esse vídeo é sobre essa solidão específica, que ninguém fala abertamente porque parece ingratidão reclamar da família que ama você. Mas que existe. E pesa. E você não precisa mais fingir que não pesa. Existe uma diferença entre família que não apoia e família que não entende. Essa diferença importa muito para o que eu quero falar hoje. Família que não apoia é aquela que se afasta, que julga, que não quer saber, que cria distância. Família que não entende é diferente. Essa família está presente. Essa família ama você e ama seu filho. Essa família quer ajudar. Mas o jeito que ajuda às vezes atrapalha. O conselho dado com amor machuca. A comparação feita com carinho diminui. A pergunta feita com boa intenção revela um abismo de compreensão que você não sabe mais como atravessar. E é sobre essa família que eu quero falar. Porque é mais difícil de lidar do que a família que não apoia. Porque com a família que não apoia, você pode criar distância, pode se proteger, pode ter clareza de que não é espaço seguro. Com a família que não entende mas ama, é complicado, porque você ama de volta. Porque quer que entendam, porque precisa deles, porque a solidão de estar incompreendida dentro de um amor genuíno é um dos tipos mais complexos de solidão que existem. Deixa eu te apresentar Beatriz. Beatriz tem um filho de 8 anos com TDAH severo e transtorno de processamento auditivo. Família presente, marido parceiro, avós que aparecem toda semana. E ela disse que nunca se sentiu tão sozinha na jornada quanto nas reuniões de família. Ela me disse que tem um jantar de domingo que é o microcosmo de tudo. A sogra que chega com uma matéria que viu na internet sobre como dieta sem glúten resolve o TDAH. O cunhado que diz que o filho dela só precisa de mais disciplina, que na escola dele não tinha esse negócio. A mãe dela que fica ansiosa quando o neto tem uma crise, e essa ansiedade contamina o ambiente de um jeito que piora tudo. O marido que tenta intermediar e acaba fazendo Beatriz se sentir sozinha dos dois lados ao mesmo tempo. E Beatriz senta naquele jantar e sorri. E explica quando precisa. E segura o que sente. E na segunda-feira de manhã, acorda com um cansaço que não é do domingo. É da vida inteira de ser a única que realmente entende. Ela disse uma coisa que ficou comigo. Ela disse: o mais difícil não é a ignorância deles. É a boa intenção junto com a ignorância. Porque aí eu não posso nem ficar brava de verdade. Tenho que ficar brava e culpada ao mesmo tempo. Brava e culpada ao mesmo tempo. Quantas de vocês conhecem esse sentimento? Tem uma história no Velho Testamento que a maioria das pessoas conhece como história de fé, mas que eu sempre enxergo também como história de solidão profunda dentro da família. É a história de José. José era filho de Jacó. Tinha irmãos, família presente, família que conhecia. E foi exatamente essa família que não entendeu o que havia dentro dele, que não conseguiu ver o que Deus havia colocado nele sem sentir ameaça, sem sentir inveja, sem reagir de formas que machucaram profundamente. Os irmãos de José não eram vilões de novela. Eram pessoas complicadas, com próprias feridas, que não tinham capacidade de entender o que não conseguiam ver,
E José foi para o poço. Foi para o Egito. Percorreu um caminho longo, difícil, completamente incompreendido por quem mais amava. Mas tem um versículo que aparece repetidamente na história de José que eu preciso que você veja. Gênesis 39, versículo 2. O Senhor estava com José. Não depois que tudo melhorou. Não quando a família finalmente entendeu. O Senhor estava com José no poço, no Egito, na prisão. Em cada lugar onde ele foi incompreendido, rejeitado, deixado para trás por quem deveria tê-lo sustentado. O Senhor estava com José. E está com você em cada jantar de domingo onde você sorri e segura. Em cada conversa onde você explica pela 10ª vez com paciência que não tem mais. Em cada momento em que você está cercada de amor e ainda assim completamente sozinha. Eu quero falar sobre algo prático agora. Porque saber que Deus está com você no jantar de domingo é verdade e é importante. Mas você ainda vai ter que sentar no jantar de domingo. E eu quero te ajudar com o que fazer com essa solidão específica de forma concreta. A primeira coisa é separar o que você pode mudar do que você não pode. Você não pode mudar a capacidade de compreensão da sua família. Não completamente. Não a curto prazo. Pessoas entendem no ritmo delas, quando estão prontas, quando a vida as toca de um jeito que abre esse entendimento. Você não controla isso. O que você pode fazer é escolher o que investe energia educando. Não tudo precisa ser corrigido. Não todo comentário merece uma explicação exaustiva. Você pode criar um filtro interno que diz: isso afeta meu filho diretamente? Preciso intervir. Isso é ignorância inofensiva? Posso deixar passar hoje. Esse filtro não é resignação. É economia de energia que você precisa para outras coisas. A segunda coisa é encontrar pelo menos uma pessoa na família. Pode ser só uma, que tem mais abertura para entender, que faz perguntas de verdade, que quando você explica, escuta com intenção de aprender e não de confirmar o que já pensa. Invista nessa pessoa. Manda um artigo. Convida para uma consulta. Conta mais sobre o cotidiano. Uma aliada dentro da família muda o peso do jantar de domingo. A terceira coisa é ter um lugar fora da família onde você não precisa explicar nada. Um grupo de mães atípicas, onde o vocabulário já é comum. Onde você não começa do zero. Onde você pode dizer: meu filho teve uma crise no mercado, e alguém responde: eu sei exatamente como é. Esse lugar é necessário. Não substitui a família. Complementa. Beatriz me contou o que mudou para ela. Ela disse que parou de tentar que todos entendessem e começou a identificar quem tinha capacidade real de entender mais. Encontrou na sogra, surpreendentemente, uma aliada. Uma conversa honesta, um livro de presente, um convite para a terapia familiar. E a sogra virou diferente. Não perfeita, diferente. E Beatriz disse que com uma pessoa a mais entendendo, o jantar de domingo mudou de tom. Não porque todos entendiam, porque ela não estava mais completamente sozinha na mesa. Uma pessoa a mais. Às vezes é tudo o que precisa para mudar o peso de um ambiente. Você tem alguém assim na sua família? Talvez ainda não tenha identificado. Antes de fechar, eu quero te dizer algo sobre José. No final da história, quando os irmãos o reconheceram, quando a família foi reunida, ele disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Não apagou o que aconteceu. Não fingiu que não doeu, mas viu como Deus esteve presente em cada momento. Eu não sei o que Deus está tecendo no meio da sua solidão familiar, mas sei que Ele está presente nela, em cada jantar de domingo, em cada explicação exausta, em cada momento em que você está cercada de amor, e ainda assim completamente sozinha no entendimento. E sei que essa história ensina algo importante sobre incompreensão familiar. O fato de que as pessoas ao redor não entendem não significa que o que você vive não é real, não é importante, não é extraordinário. Significa que elas ainda não têm olhos para ver, e você não precisa esperar que tenham para saber o valor do que você faz. Me conta nos comentários se alguém te surpreendeu positivamente nessa jornada.